Olá, estamos novamente apresentando mais um vídeo sobre o final dos tempos. O nosso objetivo nesses vídeos é preparar a noiva, preparar a igreja para a volta de Jesus que está tão eminente. Hoje, em especial, nós preparamos um versículo que está em Lucas 18:8, que diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Veja, esse versículo é uma pergunta. Jesus não está dizendo que quando ele voltar não haverá fé, mas ele está nos alertando para que a gente nunca deixe esmorecer a nossa fé, né? Um sinal de alerta. E hoje nós vivemos assim, em períodos que nós temos tudo para ter a nossa fé reduzida. Nós temos muitas distrações hoje, né? São armas que o inimigo usa para que a gente esteja desatento às coisas de Deus, né? Então você tem televisão, tem rádio, tem videogames, computador, celular, né? Quantas coisas assim para nos distrair, para que nós estejamos assim desatentos, né? E a palavra de Deus também nos ensina que no final dos tempos haverá apostasia. Isso é, pessoas que vão abandonar a fé, abandonar o corpo. E nesse período é que vai se manifestar o filho da perdição, que Jesus chama, né? Que nós chamamos do anticristo. Então vai ser assim num período em que as pessoas vão estar muito distraídas para as coisas de Deus e não vão perceber o reinado do anticristo começando, iniciando, né? Eu creio que nós já estamos nesse início, né? Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É um capítulo curto, mas é muito importante, que as pessoas vão ser induzidas ao erro, né? Então perderão a fé na verdade. Olha que interessante, esse capítulo diz isso, né? E também no último capítulo de Apocalipse, o capítulo 22, nos alerta que no final dos tempos os impuros, os injustos serão mais injustos ainda, serão mais imundos ainda, né? E o justo vão praticar mais a justiça, vão ser mais santificados, serão mais santos. Então, veja como nós precisamos da fé. Uma coisa importante a gente entender, que a fé, as nossas orações, elas não mudam o propósito de Deus. O que muda são os nossos propósitos. Nós aprendemos, através da oração, a ter paciência. Nós aprendemos a confiar em Deus. Nós aprendemos a estar mais atentos às coisas de Deus. Então, uma das primeiras maneiras da gente adquirir a fé é através de orar. Mas, na verdade, a fonte genuína da fé é a palavra de Deus. Em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo nos ensina que a fé vem por ouvir a palavra, e a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a leitura da palavra de Deus, né? Quando nós nos convertemos, nos tornamos filhos de Deus, veja, todos são criaturas de Deus, mas filhos são aqueles que recebem Jesus, aqueles que entendem que Jesus veio nos reconciliar com o Pai, veio nos apresentar ao Pai como filhos. Então são os filhos de Deus, né? Então nessa nossa conversão nós ouvimos a palavra, alguém falou de Jesus, alguém falou da palavra, Jesus é a própria palavra, né? E então nós somos salvos. Aí o texto diz em Efésios 2 que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem de nós, isso vem de Deus. Por ouvir a palavra, vem a fé para nossa conversão. Isso é graça, isso é um favor imerecido de Deus. Então significa que nós não somos salvos pelas obras, né?
Então nós somos salvos por ouvir a palavra de Deus, por meditar a palavra de Deus. E então vai entrando no nosso coração o Espírito Santo de Deus. Ele vai falando conosco, aí gera arrependimento, né? O que é arrependimento? É uma mudança de mente, é nós tornarmos para Deus. Então nós olhamos, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, eu estive longe dessa verdade por muito tempo, eu fui induzido ao erro, eu me arrependo por não ter recebido, por não ter entregado a minha vida antes. Isso é um arrependimento, essa mudança de mente, né? E então nós entendemos que a leitura da palavra é fundamental para as nossas vidas, mas como que o inimigo tenta nos enfraquecer? Através de muitas distrações. O diabo hoje traz um monte de distrações aí, nos conduz a estar vendo, não que tudo isso seja errado, por favor, não é? Mas a gente não pode focar nessas coisas, deixar essas coisas tomar, absorver aquele tempo precioso da leitura, de relacionamento, de comunhão com Deus, né? Então, através da televisão, e videogame, rádio, celular, computador, cinemas, todas essas coisas vão absorvendo, todas essas distrações, né? Repito, nada disso é errado. O que é errado é a gente estar com o foco nessas coisas e não o foco em Jesus. Então, nós somos assim como direcionados pelo inimigo, né? Aí a necessidade de uma reação nossa nesse aspecto. Mas nesse texto que nós estamos falando, em Lucas 18, Jesus conta uma parábola que mostra a necessidade de nós estarmos orando, quer dizer, conversando. Orar é conversar com Deus. Às vezes as pessoas falam, eu não sei orar. Claro que você sabe, todo mundo sabe, conversa com Deus, né? Deus, assim, bota uma cadeira na sua frente e começa a conversar com aquela pessoa que está nessa cadeira, e Deus vem estar presente, né? Ele quer ouvir, Ele quer que nós manifestemos. Nas nossas orações, a gente não muda a Deus, mas a gente vai mudando a nós mesmos. Nós vamos tendo paciência de conversar com Deus, de esperar em Deus, de confiar em Deus, né? Tudo no nome de Jesus, a oração é tudo em nome de Jesus. Então Jesus conta a parábola de uma mulher, né, duplamente desfavorecida, porque na época dela, na cultura oriental e ainda continua alguns países sendo assim, a mulher é tratada assim de uma maneira secundária, né, de uma maneira irrelevante. Infelizmente é uma palavra muito forte, mas acontece isso, né? E além dela estar nessa condição, ela era uma viúva, humilde, né? Com uma necessidade muito grande de justiça, e ela recorreu a um juiz. Esse juiz era injusto, não temia a Deus, não temia os homens, e ela ficava insistindo, né? Assim, se a gente for trazer para uma parábola de hoje, é como se o juiz fosse para um supermercado com a sua esposa a comprar, e lá estava a mulher gritando, juiz, faça justiça na minha causa, né? E ele desviava dela, né? Ele ia no restaurante almoçar com a mulher, de repente, com a esposa dele, de repente aparece a mulherzinha lá, juiz, faça justiça. E ele ia no shopping, juiz, faça justiça. Percebe? É uma maneira da gente entender como essa mulher insistia. E um dia, para essa mulher, para ele não ser mais aborrecido por essa mulher, ele fez justiça para ela, né? Então Jesus diz que quando nós clamamos a Deus, que é o juiz perfeito, nós somos escolhidos de Deus, Ele que faz toda a justiça necessária para as nossas vidas. Quando nós insistimos com Ele, de dia e de noite, quer dizer, aí é a fé, é o perseverar, né? A paciência, o esperar em Deus. Então aí nós vamos
obter, Jesus diz. Pode demorar, mas nós vamos obter. Esse texto mostra que Deus responde a todas as orações, o nosso grito, o nosso clamor. Ele responde às nossas orações. E sabe uma das coisas importantes que nós aprendemos na oração e tendo mais fé, é exatamente o que Deus quer que aconteça com as nossas vidas. Quando nós temos fé suficiente, a palavra de Deus nos ensina, isso está em Marcos 11, tem outras passagens, né? Que diz, você dará ordem ao monte, se lance no mar. E se você não duvidar, se você crer, isso vai acontecer. O que é esse monte? São os problemas que nós temos nas nossas vidas. Então a oração, ela vai nos levar a ter uma fé, no sentido em que nós vamos dar ordem, em que nós vamos determinar as coisas e elas vão acontecer, né? Quantas vezes nós temos assim obstáculos sérios nas nossas vidas e nós sabemos que é alguma coisa maligna agindo contra as nossas vidas. E Jesus deu essa ordem: em meu nome expulsarão demônios, né? Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. Então, nós vamos chegar num ponto em que nós vamos determinar por causa da fé. Então, Jesus está perguntando se essa fé, quando ele voltar, realmente ela vai estar acontecendo nas nossas vidas. Repito, ele não está dizendo que não vai haver fé, mas ele está nos alertando, nos questionando, e a gente tem que entender que a fé vem pela palavra de Deus, né? Através da leitura, e sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a ideia que nós precisamos trabalhar é que contato com a palavra de Deus. Hoje nós temos Bíblias assim na linguagem de hoje, simples, né? Uma linguagem fácil para a gente entender. Ter um tempo de leitura, um tempo de meditação, orar a palavra, meditar em cima da palavra, né? Então ele disse para Josué, né? Josué que ia derrotar os inimigos para Israel entrar na terra prometida. Então ele disse, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Josué 1:8. Então significa que Josué precisava ter fé para vencer gigantes, né? Nós temos Jericó, outros povos. Então, o que Deus falou para ele? Houve um momento que Josué estava orando, ele falou, levanta, vai, dá ordem, né? Então, mas se você meditar na minha lei, meditar na minha palavra, isso vai acrescentando fé para as nossas vidas. Então, nós podemos ter nessa parábola a certeza em que as nossas orações vão ser ouvidas e muitas vezes nós vamos determinar se nós tivermos fé. É interessante a fé, por exemplo, na volta do Filho do Homem, né? Então, essa é uma fé, realmente isso move. No momento que nós crermos nisso, que Jesus está às portas para voltar, nós vamos ter um estilo de vida diferente, né? A gente não vai estar tão distraído com as coisas do mundo. A palavra de Deus diz para nós estarmos em pé na volta de Jesus, né? E a prática da leitura, a prática da fé, e repito, a fé vem pela leitura, pelo ouvir a palavra de Deus, isso faz com que a gente fique em pé, com que a gente tenha um modelo de vida, não mais moldado pelo mundo, mas agora moldado pela palavra de Deus, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso é difícil. Não é difícil. Jesus disse que o meu fardo é leve, né? O meu jugo é suave. Então, não há necessidade de a gente achar, né? Eu acho lindo assim, que quando João, em suas cartas, define que os mandamentos de Deus é crer em Jesus Cristo,
e amar aos outros como Jesus Cristo nos amou, né? Em outras palavras, tudo se resume disso. Então, nós temos a certeza de que se nós tivermos fé, nós vamos estar atentos ao toque da trombeta. Vai ser tocada uma última trombeta, e essa trombeta vai soar aos nossos ouvidos, e nós vamos olhar pelos ares, e nós vamos ver assim, como um relâmpago, Jesus voltando fisicamente, né, para encontrar conosco, para encontrar com a sua igreja. Então, tem dois aspectos que eu queria dizer assim para concluir, né? O primeiro deles, que Apocalipse termina dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja, a noiva e o Espírito Santo dizem isso. Então, essa é uma oração que nós devemos fazer. Isso é uma oração, né? E o Espírito Santo está conosco para a gente clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Maranata significa vem, volta, né? Volta, Senhor Jesus. Isso é fé. Então, terminando, o livro do Apocalipse termina praticamente nos ensinando isso. Então, é importante, né, a gente estar olhando assim para os ares, falar: Jesus, volta, né? Isso acrescenta fé nas nossas vidas. E é interessante também que no livro de Mateus, do capítulo 24 em diante, Jesus começa a profetizar o final dos tempos. Depois o evangelista narra a paixão de Jesus, né, a cruz, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Então, praticamente, os discursos de Jesus, assim, o debate, as conversas, terminam no capítulo 23. E o capítulo 23 termina dizendo, Jesus falando para Jerusalém, para Israel, que enquanto eles não disserem bendito que vem em nome do Senhor, né, ele não vai voltar, ele não vai se manifestar para Israel. Então eles vão ter que chamar. Agora, por que nós não podemos fazer junto com eles, né? A gente chama de judeus messiânicos, que estão constantemente dizendo: bendito que vem em nome do Senhor. Volta, Jesus. Vem, Jesus, né? Vem, Messias. O Senhor é o nosso Messias. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Messias. Vem agora nos resgatar desse mundo perverso que nós estamos vivendo, né? Então, veja, Mateus é o primeiro livro, e no capítulo 23, o primeiro livro do Novo Testamento, e no capítulo 23, essa é uma oração, né? A gente dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus é esse bendito que vem em nome do Senhor. E Apocalipse, que é o último livro, quer dizer, o primeiro livro, Mateus, o Novo Testamento, Apocalipse, o último, eles tratam exatamente isso, de a gente estar confessando. E faça um plano na tua vida também, de estar lendo a palavra de Deus, meditando, né? Às vezes não precisa ler muito, ler uma parte e medita sobre aquilo. Deixa o Espírito Santo falar. O mesmo Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia, é ele quem vai dar-se entendimento, abertura, vai acrescentar fé, vai dar aquele prazer gostoso. Então vamos terminar orando essa gravação e vamos dizer para Jesus: sim, Senhor, quando o Senhor voltar, o Senhor vai encontrar fé. A minha fé, eu vou estar de pé te esperando. Amém, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ó Deus Santo, Todo-Poderoso, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, que esse Espírito Santo que nos guia por toda a verdade, nos guia para ter fé na verdade, nos guia para levar a leitura da tua palavra, para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua pregação, para ler. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Visita-nos, Senhor, para que estejamos transbordando fé, e só assim nós sabemos que podemos agradar a Ti.
Por tudo isso nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.